Barbosa nasceu em Campinas e ainda menino veio morar em São Paulo. Foi aqui no bairro da Liberdade que o sonho de Barbosa começou. A pequena rua Dr. Siqueira Campos é uma das mais antigas da Liberdade. Foi esta rua, que ainda conserva suas velhas casas, que abrigou a família Barbosa quando ela chegou em São Paulo. Na segunda metade da década de 20, a Liberdade era um bairro tranquilo e Moacir Barbosa era apenas um menino que sonhava. Em 1938, a Baixada do Glicério era uma imensa área coberta por campos de várzea. Era nesses campos que os meninos desta região da cidade costumavam se reunir para disputar seus jogos de fim de semana. Barbosa era um desses garotos e naquela época ele nem sonhava em ser goleiro. Antes eu começava a jogar ponta direita. Ponta direita? Ponta direita. Depois, com o meu falecido cunhado, um dia faltou o goleiro e disse: você leva jeito, vai pra lá. E eu fui e deu certo. Eu achei que ali eu levava menos pontapé do que eu jogando na frente. Porque é raro alguém já começar direto no gol, né? Todo mundo começa jogando no ataque. É porque o sujeito, às vezes, nós naquele tempo, então, o sujeito dizia, o ruim ou vai pro gol, ou então vai pra galinha morta, que a galinha morta era a ponta esquerda. Então fica mais fácil para tirar. Então eu escolhi o gol. Eu pensei, vai você pra lá, porque eu sei que dá tempo desse negócio. E eu fui pra lá e deu certo. Como deu certo? E como deu certo? Desde o início? Deu certo desde o início? Deu certo desde o início. Sim, porque eu fui subindo gradativamente, fui subindo, até chegar ao cume. E é chegar à seleção brasileira. Né? O senhor, Almirante Tamandaré, o senhor passou para ser jogador profissional direto? Não. Primeiro eu fui no Laboratório Paulista de Biologia, que eu estudava Química Farmacêutica e passei a jogar também nesse laboratório. E esse laboratório fazia parte de Araquém Patusca, Luizinho, o irmão do Dr. Luiz Mesquita de Oliveira, que foi grande ponta, né? O Carlos, e Pozoníbio e outros jogadores de renome que passaram a trabalhar no laboratório e também faziam parte da equipe, que nós somos tricampeão, campeonato da ASEA, Associação Comercial de Esportes Atléticos. Foi jogando pelo time do LPB que Barbosa começou a chamar a atenção. Sempre que ele jogava, uma multidão de curiosos ia aos campos para ver suas incríveis defesas. Encantados, os olheiros dos times profissionais não demoraram muito para descobrir o goleiro Moacir Barbosa. Foi assim que Barbosa se tornou jogador profissional com 18 anos de idade e veio ser goleiro do Clube Atlético Ipiranga. O Clube Atlético Ipiranga foi um dos fundadores do futebol profissional no Brasil e por ele passaram vários jogadores que inscreveram seus nomes na história. Um deles foi o lendário Arthur Friedenreich. O Ipiranga nunca conquistou um título paulista, mas não se cansou de descobrir e revelar craques. Antes do Barbosa vir para o Ipiranga, havia vários clubes interessados. E o Ipiranga não podia perder essa oportunidade. Até que esse nosso companheiro, o Paeta, pediu ao Barbosa, num dos intervalos, que desse uma fotografia para ele 6x9. E o Barbosa, então, deu essa fotografia. E o Paeta foi e mandou revelar uma meia dúzia delas. Na época se usava muito 6x9. E, de uma forma ou de outra, o Barbosa acabou assinando um documento, que era um contrato em branco, e o clube acabou fazendo uso desse contrato. E houve um impasse na época, que o LPB dizia, mas nós não demos o passe dele, não vendemos o Barbosa, nem cedemos. E o Ipiranga dizia, não, nós temos um contrato e acabamos comprovando. Mas diante da amizade que havia entre o Ipiranga e o LPB, eles acabaram concordando e o Barbosa acabou vindo para as fileiras do Clube Atlético Ipiranga. Sem saber? Sem que ele soubesse. Por 5 anos, Barbosa foi o goleiro titular do Ipiranga. Na divisão de forças do Campeonato Paulista, o Ipiranga vinha atrás do Trio de Ferro, que era o dono do futebol de São Paulo, naquele início dos anos 40. Por isso, o melhor que Barbosa conseguiu, quando jogava no futebol paulista, foi um 3º lugar no campeonato de 1943. Como era um bom goleiro daquele tempo? Porque não havia treino específico para goleiro, nada disso. Não. O treino era o paredão e os jogadores ficavam
os jogadores de atacantes que ficavam na frente do gol e atirando bolas por cima de bolas. Não tinha jeito, não. Agora, não tinha ninguém específico, não tinha nada. Não tinha treino? Não tinha nada. Você tinha que saber por intuição. As defesas e a segurança de Barbosa atraíram os olhares corintianos, mas a rivalidade que existia entre os grandes times de São Paulo levou Moacir Barbosa para o Rio de Janeiro. O Ipiranga disse que não venderia para um clube de São Paulo. Então, por essa razão é que eu fui para o Rio de Janeiro. O Vasco da Gama veio e pagou aquilo que o Ipiranga queria. Será que eles ficaram com medo? Aí o senhor ia fechar o gol contra o Ipiranga, né? E aí não daria, né? Então, todos preferiram, mas aí entra uma espécie, na época, vamos assim dizer, como hoje existe um Castor, um Anísio, que são senhores absolutos de escola de samba. Naquela época, a família Jafé era quem dominava o Ipiranga. E eles eram donos. Então o Jafé disse que eu só jogaria no time do Rio de Janeiro. Então esse time do Rio de Janeiro seria o Flamengo, que era o time do irmão dele. Mas o Vasco se antecipou, e veio, ele pegou e levou embora. E eu fui. Quer dizer, e essa o Vasco pagou aquilo que o Ipiranga tinha pedido. Pagou aquilo que era muito dinheiro. Que era muito dinheiro na época. Talvez tenha sido a maior venda, a maior transação de clube para clube. Porque nessa época não tinha empresário, né? Não tinha nem os 15% que não tinha também. Então, aí o Ipiranga vendeu para o Rio para não vender para São Paulo. E quem que levou o senhor para o Vasco da Gama? Quem me levou foi, aliás, isso diga-se de passagem, quem me indicou para o Vasco da Gama foi Domingos da Guia. Ah, é? Foi ele quem me indicou ao treinador, que era um uruguaio, Andino Vieira, e ele quem me indicou para o Andino Vieira que viesse me buscar, que ele garantia. Domingos viu o senhor jogar no Ipiranga quando ele jogava... Quando ele estava no Corinthians. No Corinthians, pois é. Então ele foi lá no Rio e mandou o Andino Vieira vir me apanhar. E o Andino veio e fez. Uma cidade maravilhosa aos pés do Cristo Redentor. Assim era o Rio de Janeiro, numa época em que revelava sua beleza em lugares que hoje estão esquecidos. Naqueles tempos, os cariocas podiam passear com tranquilidade por entre os jardins e as fontes da Praça Paris. A pequena Praia Vermelha era o reduto das famílias que lá aproveitavam o sol do fim de semana. O bondinho do Pão de Açúcar levava para o alto privilegiados observadores que viam lá de cima as mais bonitas imagens da cidade. Copacabana era o centro de tudo. As brancas areias de sua praia eram o palco preferido da juventude. O futebol já era uma magia que empolgava multidões. O estádio de São Januário era o templo dos grandes clássicos. Foi num Rio de Janeiro assim que Moacir Barbosa desembarcou em 1944. O primeiro ano de Barbosa no Vasco da Gama foi marcado pelo azar. Ele era apenas o 6º goleiro do time. O titular era Barqueta e entre os reservas estava um gigante chamado Yustric. Nas raras oportunidades que teve para jogar, Barbosa se deu mal. Quebrou o braço, a clavícula e as costelas em duras disputas com os atacantes adversários. Mas a aprovação de Barbosa terminou no ano seguinte. Em 1945, ele assumiu de vez o gol do Vasco e embarcou no Expresso da Vitória. Em 45 veio o primeiro título. Foi o primeiro título invicto. Invicto? Invicto. Já em 45? Já em 45. O Vasco jogava com Barbosa, Augusto e Rafanelli, Eli, Danilo e Jorge. Djalma, Lelé, Isaías, Jair, Chico. Era o começo do Expresso. Era o começo do Expresso da Vitória. Também sem perder nenhum jogo, o Expresso da Vitória conquistou os títulos de 47 e 49. Mas o Vasco de Barbosa não parou por aí. Entrou na década de 50 como campeão
Era uma época em que o Vasco da Gama e o Flamengo dividiam os corações de todo o Rio de Janeiro. O Vasco tinha, por assim dizer, maiores adeptos do que o Flamengo. Tinha. Agora depois é que o Vasco também começou uma caída, e aí o Flamengo subiu, por sua vez o Flamengo subiu. O Flamengo tornou a ganhar o campeonato. Era 53, 54, 55. Né? O Flamengo ganhou. E aí já em 56 o Vasco ganhou novamente, depois em 58 foi super, né? Então esse aí era. Então criou-se aquela faixa de terreno e o Vasco dominou. Que era o Vasco da Gama, seu Barbosa, devia existir muitas brincadeiras entre vocês. Existiu. Eu peço permissão para não citar o nome. Mas foi isso, quase todo mundo sabe. Foi um dirigente que nós estávamos excursionando com a seleção brasileira. Então quando nós chegamos em Londres, e, como sempre era de praxe, nós fomos depositar uma coroa de flores no túmulo de soldados desconhecidos. E esse dirigente, quando chegou no hotel, inclusive ele foi amigo meu de escola, de colégio, de ginásio. E esse dirigente, quando chegou no hotel, ele virou para mim e disse: negão, vamos escutar uma coroa e o nome do homem. E, cara, eu sou um soldado desconhecido e queria saber o nome do homem. Quer dizer, andar. E esse foi um dos dirigentes maiores que teve São Paulo dentro do futebol. No primeiro ano em que foi campeão pelo Vasco, Moacir Barbosa vestiu a camisa de goleiro da seleção brasileira. O jogo foi contra a Argentina pela Copa Roca de 45 e terminou com a derrota do Brasil por 4-3. Em 1949, Barbosa foi novamente convocado para ser o titular da seleção no Campeonato Sul-Americano. Nessa época se jogava muito pouco, a seleção jogava praticamente 2 ou 3 vezes por ano, porque se disputava uma Copa Rio Branco com o Uruguai e uma Copa Roca com a Argentina, que não havia mais. Então se jogava, a seleção brasileira jogava, vamos assim dizer, 4 vezes por ano. Mesmo porque as seleções da Europa estavam mais preocupadas com o pós-guerra. Com pós-guerra, exatamente. Então não tínhamos aquele contato. Então o contato era mais clubístico. O contato era mais clubístico, porque o Vasco funcionava mais. Então, lá desde 47 que o Vasco estava indo para a Europa. Né? Então, era um dos clubes que mais viajava. E aí tinha, vamos assim dizer, mais contato com o futebol europeu. Essa seleção do Sul-Americano de 49 tinha muitos jogadores do Vasco da Gama? Em 49 tinha uns 5 ou 6. O senhor? Eu, Augusto, Wilson, Eli, Danilo, Maneca, Ademir, depois Jucã. Bastante, velho. Tinha bastante. E o técnico era Flávio Costa? Era o Flávio Costa. O técnico era o Flávio. Aí o time vascaíno. E o Vasco? O Vasco que trouxe para o Pacaembu, da velha concha acústica, uma grande torcida. No gol estava Moacir Barbosa, Coronel, Laerte, Sabará, um arisco ponta campineiro, Robson, Dr. Rubens e outros cobras desfilavam na equipe vascaína. O time santista era uma autêntica máquina. Ramiro, Álvaro, Zito dominavam no meio, Jajá da Barra Mansa fazia a ligação na frente e a dupla sagrada Pelé-Coutinho se encarregava dos gols. Pepe cruzando, a cabeçada de Pelé e Barbosa aparecendo bem. Reveja outra vez a boa presença de Pelé e a defesa de Barbosa. Aí a torcida vascaína. Com o Vasco, a tradição vascaína. O velho Pacaembu. Reveja algum dos bons lances desse primeiro tempo. Belo giro de Coutinho. A defesa de Barbosa. Pepe tentando aproveitar um possível rebote, mas Barbosa não deu chance. Agora Pepe naquela boa cabeçada de Pelé. Subindo, voltando, cabeceando e outra vez Barbosa defendendo. Chega outra vez o Santos.
Bola recuada e Barbosa. Goleiro revelado no Ipiranga e com excelente passagem pelo futebol carioca. Vasco e seleção brasileira. Outra vez Pepe. Bola pingando no meio. Barbosa. Antecipando-se a Pelé. O Rubens fazia inclusive uma pressa. Dorval lançou, Coutinho amorteceu, bateu, saiu Barbosa. Vejam só que bola bem enfiada para Coutinho, garoto Coutinho. Tocou na saída de Barbosa. Experiente o goleiro do Vasco. Eles notam aí as grandes defesas de Barbosa, realmente a figura principal até agora nesse jogo. Dorval. Tenta a finta, vai caminhando. Linha de fundo, bateu Barbosa outra vez.